Glória a Deus. Mais uma vez, desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Irmãos, sou grato a Deus mais uma vez pela rica oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, servindo ao Senhor. Quero agradecer imensamente ao pastor da igreja, que Deus continue abençoando, pastor, pela oportunidade, tanto da apresentação da neta, como também de poder falar a palavra de Deus aqui na Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pastor, a Marta, toda a família, aos obreiros, os companheiros, que Deus abençoe grandemente. Prazer poder estar aqui servindo ao Senhor nesta noite. O pastor Edmilson já pregou aqui, irmãos, o texto que estávamos lendo aqui hoje, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. O texto áureo, o texto mais importante, que fala sobre o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus seja louvado. Quero irmãos, convidá-los a ler também no Evangelho de João, capítulo 1. Deus abençoe a toda a amada igreja. Minha esposa está aqui conosco, a família que nos acompanha aqui na apresentação, uma parte da família que veio aqui hoje. Deus abençoe a todos, os irmãos também, ali do Oliveira, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, somente os primeiros versos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, nos diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Queridos, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, a leitura da palavra de Deus, que é maravilhosa, e podemos observar aqui, irmãos, que o centro deste culto, o centro desta reunião, chama-se Jesus. Se não fosse por ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui louvando, coral cantando, a igreja adorando, todos os músicos tocando para a glória do nome do Senhor. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Jesus é o centro desta reunião. Jesus é o centro da vida. O texto que nos mostra aqui, irmãos, ele é a própria vida. O Evangelho de João, ele se diferencia um pouquinho dos outros evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, são semelhantes em algumas partes na apresentação de Jesus. Evangelho é boas novas. Evangelho veio declarar quem é Jesus, o que ele veio fazer. Os primeiros evangelistas narraram, irmãos, frisando um pouco mais a parte humana de Jesus, a sua humanidade, a genealogia, tanto que Mateus e Lucas citam genealogia de Jesus. Mateus, voltada para os judeus, vai citar a genealogia, mostrando que ele é da descendência de Davi.
que ele é filho de Abraão, que Jesus veio ao mundo. Mateus cita essa genealogia, Marcos não cita a genealogia, escrevendo para os romanos, e Lucas cita a genealogia, escrevendo para os gregos, mostrando, começando a genealogia em Maria, e vai até Adão e Adão de Deus, mostrando aí a parte humana, a humanidade de Jesus. E João aqui, irmãos, vem descrevendo um outro assunto. Ele já começa o seu evangelho não falando dessa genealogia, ele não começa falando da descendência de Abraão, não, mas ele já vai falar a divindade de Jesus. João dá um passo muito antes da humanidade. João dá um passo muito antes, quando ele diz que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo é Deus, o verbo estava lá, todas as coisas foram feitas por ele. E nós vemos, irmãos, que Jesus, sendo Deus, a divindade de Jesus é mostrada aqui no Evangelho de João. Mas nós temos, irmãos, 3 pilares, porque nós acreditamos nesse grande amor de Deus. Jesus não veio para salvar, irmãos, a humanidade porque merecíamos. Nós não somos salvos porque fizemos alguma coisa, temos algum mérito para a salvação. Não, nenhum de nós temos esse mérito. Estamos aqui simplesmente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este amor que o pastor Edmilson começou falando aqui, que é um amor incalculável, não tem como nós, irmãos, dimensionar o grande amor. Porque Deus amou o mundo. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a promessa da salvação, irmãos, o mundo estaria perdido. Porque Romanos 3:23 vai declarar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, então não existe exceção, não existe ninguém que nunca pecou. Já nascemos, já herdamos a natureza pecaminosa, então todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos separados da glória de Deus. Irmãos, não há nada pior do que um homem sentir a ausência, a presença de Deus. Você pode perder a presença de um amigo, você pode perder muita coisa nessa vida, mas a presença de Deus, ela é tudo para nós. A presença de Deus é que nos enche, a presença de Deus é que nos fortalece, a presença de Deus é que nos levanta, a presença de Deus, irmãos, que nos faz caminhar e ter certeza de algo ainda do porvir que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Mas o pecado, ele afasta, o pecado separa o homem de Deus. Mas Romanos capítulo 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, não a morte física, porque também é uma consequência, mas pior do que a morte física é a morte eterna, é a separação eterna, e a separação eterna de Deus, irmãos, é a pior consequência que o homem pode receber, separado eternamente de Deus. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom de graça é a vida eterna, favor imerecível. Essa promessa, irmãos, que nós estamos falando, a base, porque o homem estava perdido, mas Deus não virou as costas para a humanidade que Ele criou, Deus não virou as costas para o mundo, não. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, nós vemos que Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa que da semente da mulher levantaria um que ia, irmãos, vencer a Satanás, um que ia trazer a salvação. Então essa promessa, ela foi feita lá em Gênesis. Jesus já estava lá, estava como Deus, porque Ele é Deus, Ele estava, sempre esteve, nunca deixou de estar, mas como homem havia uma promessa, havia um tempo determinado, vai nascer, vai surgir, vai aparecer, um dia Ele vai aparecer, e essa promessa foi, irmãos, durante todo o Antigo Testamento. As pessoas, irmãos, estavam aguardando essa promessa. Nós vemos Gênesis, nós vemos, irmãos, os patriarcas aguardaram essa promessa. A criança vai nascer, quem será o salvador do mundo? Quem será o salvador da humanidade? Passou o tempo dos patriarcas, veio Moisés, e Moisés escreve lá em Deuteronômio, irmãos, Deus dizendo que ele levantaria um profeta maior do que ele, a ele vocês ouvirão. Deus vai levantar
levantar um profeta maior do que eu, a ele ouvirão. Moisés foi um grande libertador, um grande homem de Deus, mas o maior estava por vir, o maior ainda ia chegar. E assim o tempo vai passando no Antigo Testamento, irmãos, escorrendo rápido, o tempo foi passando, o período dos reis, veio Davi, um grande homem, o maior rei de Israel, Davi o maior rei de Israel, mas Davi também falhou, Davi era um homem, o tempo de Davi estava acabando, mas Deus disse: Davi, do teu trono, Davi, da tua descendência vai ter um rei, ele será o rei eterno, Davi, nunca vai faltar alguém sobre o rei de Israel, do teu trono vai ter alguém que vai surgir. Deus renova a promessa, irmãos, do seu Filho amado. A promessa continuava de pé, o tempo foi passando, quando aproximadamente 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, irmãos, Deus começa a usar os profetas, Deus continua usando os profetas, mas agora mais especificamente, Deus começa a dar um sinal. Olha, Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já dá um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho. Como vai vir o filho do mundo, o filho de Deus ao mundo? Como será a vinda dele? E ele começa a dar o sinal: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías começa a descrever também como vai ser a vida dele. Isaías começa a descrever como vai ser o sofrimento dele. Isaías 53, irmãos, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhávamos nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que desejássemos, mas ele foi ferido, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Irmãos, ele é o nosso Salvador. Isaías começa a descrever, Isaías começa a mostrar: está chegando. Mas passando o tempo, veio o profeta Miqueias. Aí Deus começa a dizer: onde ele vai nascer? Onde esta criança vai nascer? E o profeta Miqueias começa a revelar: e tu, Belém Efrata, posta que és a menor de Judá, de ti, não vai ser na Galileia, não vai ser em outro lugar. Onde vai ser? Em Belém Efrata, de ti vai nascer o que há de reger todas as nações. Ele vai aparecer, ele vai surgir. Primeiro pilar, irmãos, do cristianismo, resumindo aqui, o primeiro pilar do cristianismo já está começando a ser delineado no Antigo Testamento. Como será? O seu nascimento vai ser sobrenatural, a sua concepção vai ser sobrenatural. Esta criança que vai nascer não vai ser gerado da parte do homem e da mulher. Ninguém foi gerado desta forma. Então o primeiro milagre que nós vimos no cristianismo, irmãos, é o milagre da concepção. Jesus foi gerado de forma sobrenatural. Ele seria gerado de forma sobrenatural. Não podia ser da parte do homem, não poderia, irmão, ser da parte do homem e da mulher, porque herdaria a natureza pecaminosa. Não podia, mas tinha que ser de uma forma pura. Como vai ser? E a expectativa, como vai ser esse grande dia? Então o primeiro pilar do cristianismo, irmãos, é a concepção de Jesus de forma sobrenatural. Como que isso ocorreu? Estava lá uma jovem, serva do Senhor, porque ela era uma serva do Senhor. Maria era uma serva do Senhor. O que falaram, fizeram, depois não tem nada a ver, era uma serva do Senhor. Ela estava lá numa cidadezinha que na época era uma vila, era uma pequena vila da Galileia, irmão, chamada Nazaré. Estava servindo, trabalhando, cuidando das coisas, um dia normal como qualquer outro dia, e de repente, irmãos, chega na sua casa o anjo do Senhor e diz: agraciada Maria, Maria, tu és agraciada, de ti, Maria, vai nascer o
Salvador da humanidade. E ela falou: como que isso pode acontecer? De que maneira? Não estou entendendo. Eu estou comprometida em casamento, eu ainda não casei, como que eu posso estar grávida? Maria, fique tranquila, porque o que vai estar acontecendo em você é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre você, o Espírito Santo vai gerar essa criança dentro de você. Irmãos, o nascimento de Jesus foi natural, mas a concepção foi sobrenatural, porque o Espírito Santo gerou Jesus dentro do ventre de Maria. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso, você pode adorar o nome de Jesus por isso. Não existe outra pessoa na face da terra. Se você buscar na história, se você fizer pesquisa, você não vai encontrar outra pessoa que tenha sido gerado da mesma forma que Jesus. Você não vai encontrar. Somente um único lugar, uma única oportunidade, de forma sobrenatural. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. E ela começa, irmãos, a perceber que Jesus começa a crescer no seu ventre. Claro que José não entendeu, José no começo não quis saber. José falou: olha, eu vou deixar você secretamente, eu nem vou denunciar esse negócio aí, porque isso aí está com cheiro de coisa errada, eu vou deixar você secretamente. Mas Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada incompleto. O mesmo Deus que apareceu, mandou o anjo aparecer para Maria, irmãos, ele aparece também para José. Vai lá, aparece para José: José, não temas em receber Maria, aleluia, como tua esposa, porque o que está gerado dentro dela é do Espírito Santo. José, não temas, José, é obra de Deus, José, creia, acredite, aleluia, é obra do Espírito Santo, José, aleluia, aleluia. José acredita, recebe Maria, e vê o nascimento de Jesus. O primeiro pilar, irmãos, do cristianismo. Não existe. Se você achar algum outro lugar, alguém que tenha feito isso, que tenha a base, o seu fundador da sua história, possa mostrar isso, pode dizer: não existe. O único foi o nosso Salvador Jesus Cristo, gerado de forma sobrenatural. Claro que o seu nascimento, depois dos meses, foi de forma natural. Jesus foi, irmãos, como um homem cheio do Espírito Santo desde a sua concepção. Mas cheio, como assim, pastor? Ele não era Deus? Nós estamos falando da divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus, mas ele veio para viver como um homem. Ele recebeu uma natureza humana, e essa natureza humana, irmãos, foi cheia do Espírito Santo. Está na Bíblia isso? Está. Nós vemos o próprio Jesus citando o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. É claro que a divindade de Jesus não precisava ser ungida. A divindade, ele já é Deus, divindade, ele é eterno, divindade, ele é Senhor. Mas o que foi ungido? A humanidade de Jesus. Jesus, como homem agora, foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Qual a finalidade? Qual é o propósito? Para evangelizar, para dar liberdade aos cativos, para curar os oprimidos. Jesus continua fazendo esta obra nos dias de hoje. Jesus continua fazendo esta obra nos dias de hoje. Você que está ouvindo esta palavra, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tem poder, Jesus tem poder, este nome tem poder. Jesus tem feito isso aqui, Jesus tem feito isso lá no Itaim, Jesus tem feito isso, aleluia, em todo lugar. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Oh, aleluia. Primeiro pilar: concepção sobrenatural. Segundo pilar do cristianismo: do grande amor de Deus. Porque Deus tinha que mostrar algo diferente do que os outros já mostravam. Primeiro, então, de forma sobrenatural. Segundo, irmãos, morte e ressurreição. Segundo pilar do cristianismo. Jesus
enquanto ele estava aqui executando o seu ministério, ele mesmo dizia que ele ia morrer. Jesus, irmãos, dizia: está chegando a minha hora. Jesus dizia, enquanto ele, irmãos, andava aqui, Jesus curava, fazia milagres, multidões acompanhavam. Era bom ter a presença dele física. Era bom estar ao lado de Jesus. Quem não gostaria de estar ao lado dele fisicamente? Mas Jesus disse: eu preciso morrer. Eu preciso cumprir a minha missão. Mas fique tranquilo, não é o fim. A morte para Jesus não é o fim. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eu vou partir, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele já deixou, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas eu voltarei, não é o fim. Vocês vão ver eu morrer, vocês vão ver eu ser crucificado, mas a morte não é o fim. Eu vim dizer: eu venci a morte, eu sou maior do que a morte. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação. A base da nossa salvação é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Se você conhece alguém que pode dar esse segundo passo, nos avise. Tem alguém na história, irmãos, que chegou perto da morte e disse: eu vou, mas eu volto. Eu vou morrer, mas eu volto. Pastor, mas teve ressurreições no Antigo Testamento? Sim, ali eles voltaram à vida. Lázaro morreu, voltou à vida, depois morreu novamente. O filho morreu, mas depois voltou novamente e morreu de novo. Agora o nosso Jesus não, irmãos, era diferente. Ele disse: eu vou morrer, mas eu ressuscitarei. Nunca mais morrer. Nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus é o segundo pilar, porque você pode glorificar o nome dele nessa noite, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou. Você tem motivo para agradecer a ele nessa noite. Você tem motivo para dizer glória. Tem motivo para dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Os discípulos do caminho de Emaús, irmãos, estavam tristes. Saíram dali da região de Emaús, próximo de Jerusalém, caminhando, irmãos, e foram trocando palavras. Pois é, rapaz, Jesus morreu. Era um tão bom homem, rapaz. Curava tanta gente. Mataram o homem. Olha, as notícias aí começaram a se espalhar. Mataram, que coisa, que sofrimento que ele teve na cruz. Que sofrimento. Aleluia, aleluia. E de repente eles conversando de Jesus. Jesus se apresenta no meio deles. Começa a falar de Jesus, Jesus está junto. Jesus se apresenta, Jesus chega, Jesus acompanha. Começa a falar de Jesus, ele está onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Jesus está presente aqui nessa noite. Jesus está presente aqui nessa noite. Ele é Deus, ele está presente. Irmãos, ele pode estar aqui, pode estar em outro estado, pode estar em outro país. Sabe por quê? Porque ele é Deus e Deus é onipresente, presente em todo lugar. Ele é Senhor, ele é soberano. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mas antes da morte, segundo pilar, a morte e a ressurreição. Já estamos terminando. Segundo pilar. Antes disso, irmãos, Jesus estava na cruz. Jesus estava na cruz. Do seu lado, 2 malfeitores. Jesus cumpriu a sua missão desde o seu nascimento. Aos 12 anos, Lucas 2:42, Jesus estava onde? No meio dos doutores. Eles se admiravam: que sabedoria que este menino tem.
Porque aos 12 anos o menino judeu já conhece a Torá, já sabe a lei, aos 13 anos participa da cerimônia, já conhece a Torá, mas o conhecimento dele é demais. Ele conhece muito. Enquanto os pais estavam lá preocupados, perderam Jesus no caminho, depois de 3 dias, Jesus estava lá no meio dos doutores ensinando, interrogando, sendo interrogado. Jesus cumpriu a sua missão em todos os momentos, mas quando ele estava na cruz, naquele último momento, ele sabia da missão dele. E, irmãos, o destino do homem muda da forma que o homem crê em Jesus. Foi falado aqui sobre o grande amor de Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus não é que você pereça. O desejo de Deus não é que você vá para o inferno, não. Naquela cruz, enquanto um zombava de Jesus, irmão, zombava de Jesus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva os outros e não pode salvar a ti mesmo. Enquanto um zombava, o outro olha e diz: olha, nós estamos aqui porque merecemos, estamos aqui porque fizemos coisas erradas, estamos pagando pelos nossos crimes, mas ele, nenhum mal ele fez, nenhum mal ele fez. E ele olha para Jesus naquele instante, irmãos, o homem creu no sacrifício de Jesus. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas que reino, irmãos? Quem tem reino na hora da morte? Quem tem reino para provar? Quem tem reino para provar se estava morrendo, mas ele acreditou, a morte está chegando, mas ele tem um reino, ele tem um reino, ele tem algo maior, ele tem algo melhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. A morte não vai me deter, a morte não vai me segurar, a morte não vai interromper os planos de Deus da minha vida. Eu vou morrer, mas hoje você vai comigo no paraíso. Eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a realizar, e hoje Jesus pode fazer isso na tua vida. Você que está ouvindo essa palavra nessa noite, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode mudar a tua vida, se você crer no poder da palavra do Senhor. Para terminar, o último pilar do cristianismo. Você pode adorar porque ele ressuscitou. Você pode adorar porque ele foi gerado de forma sobrenatural. Você pode adorar porque ele está vivo. Você pode adorar porque ele ressuscitou. Ninguém na história fez isso. Ninguém na história da humanidade fez isso. Ninguém na história da humanidade pode dizer: eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu estarei aqui de novo. E Jesus voltou. Voltou com um corpo ressurreto. Ainda não era glorificado. Era um corpo ressurreto, mas ainda tinha algo físico. Irmãos, quando ele ressuscita, irmãos, com um corpo físico ainda, mas não limitado mais a essa natureza. Jesus não voltou para dormir na casa de Maria. Jesus não voltou para comer porque ele tinha fome. Não, quando ele comeu, ele só comeu para provar que era ele mesmo, porque senão iam dizer, irmãos, que ali era um espírito qualquer, e Jesus veio de forma física. Jesus ressuscitou de forma que eles pudessem ver. Aleluia. Alguém duvidou, será? Jesus estava, todos eles com as portas fechadas ali. Jesus entra naquele cenáculo, naquele culto, e Jesus se apresenta naquele lugar, mas lá faltou alguém naquele culto, naquele dia, e alguém que faltou, e contaram para ele: olha, você não sabe quem esteve no culto ontem, você não sabe quem esteve no culto ontem, você faltou no culto, mas você não sabe quem esteve lá. Quem foi? Jesus se fez presente no culto. Jesus se fez presente no culto. Você pode dizer isso nessa noite? Jesus se fez presente no culto. Jesus se faz presente no culto. Aí ele: como? Se eu não ver as marcas,
Se eu não ver os sinais dos cravos, eu não vou acreditar que é ele. Pois bem, passou o tempo, no próximo culto, todo mundo lá com as portas fechadas, de repente quem aparece no meio do culto? Jesus aparece de novo. Sou eu, tenham paz, sou eu, aleluia. Tomé, você não estava acreditando? Vem aqui, põe as mãos aqui, veja os sinais dos cravos. Tomé, aleluia, põe aqui as mãos, veja os sinais, sou eu. Jesus ressuscitou com corpo, irmãos, que eles pudessem vê-lo, que eles pudessem comprovar que era ele mesmo que tinha morrido, mas que tinha ressuscitado, aleluia. Terceiro, para terminar, aleluia, concepção sobrenatural, morte e ressurreição, mais ninguém. E o terceiro, volta de Jesus, retorno dele neste mundo. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar lugar. Eu voltarei, aleluia. Eu voltarei. O terceiro pilar da igreja, crer em Jesus, irmãos, ele voltará. Aleluia, o cristianismo é uma religião viva. O cristianismo prega um Cristo vivo, um Cristo que tem promessa, um Cristo que cumpre promessa, um Cristo que breve voltará. Quando vai ser, pastor? Não sei. Eu não sei o dia e nem a hora, mas eu sei que ele está voltando. Breve Jesus voltará. Você crê nisso? Você crê na volta de Jesus? Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Está chegando a hora, igreja. Está chegando a hora. Os sinais estão aí dizendo: breve Jesus voltará. O mundo está sendo preparado para o advento do anticristo. Aleluia, mas tem uma promessa. A igreja não vai passar. Tem uma promessa, você crê nisso? Jesus vem tirar a igreja, arrebatar essa carta, tirar a rapidez. O dia como qualquer outro. De repente você ouvirá: cadê o irmão fulano de tal? Cadê meu parente que estava aqui? Sumiu. As notícias vão começar a espalhar rapidamente. O que está acontecendo na terra? Desapareceu pessoas. Interrompemos nossas programações para informar o desaparecimento de pessoas na terra. Vão ter que noticiar. É claro que eles não vão dizer que foi arrebatamento da igreja. Eles não vão dizer que foi arrebatamento da igreja. Vão dizer que um cometa se aproximou, passou aqui, levou um povinho que não servia para nada. Mas nós sabemos: é arrebatamento. É arrebatamento. É arrebatamento. É arrebatamento. É arrebatamento. É arrebatamento. Você crê nisso? Você tem essa esperança? Jesus, depois de 40 dias que estava aqui na terra, chegou o momento dele partir. 40 dias ele entrava, saía, via, as pessoas viam o seu corpo, via quem era ele. Depois de 40 dias ele falou: eu preciso ir embora. Eu preciso subir ao Pai. Vão lá para o Monte das Oliveiras, lugar da ascensão. Monte das Oliveiras, de frente de Jerusalém. Todo mundo lá reunido. E Jesus começa a subir. Jesus começa a subir. De forma visível, Jesus começa a subir. Não foi arrebatado, ele foi subindo, ele foi subindo.
Foi subindo de forma visível e todo mundo começou a olhar, vendo Jesus subindo, subindo, até para desaparecer nas nuvens. De repente, aleluia, o varão de branco aparece. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, Ele há de vir, assim como para os céus os vistes ir. Você acredita nisso? Ele voltará, Ele voltará, Jesus voltará, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Namassuri de Candarai, Xanamarai. Como está a tua vida? Prepara-te, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Está chegando a hora, está chegando a hora. Namassuri de Candarai, Namassuri de Candarai. Oh, aleluia, como está a tua vida? Aleluia, tem gente se preparando para ficar aqui, tem gente preparando um evangelho para morar aqui, tem gente preparando um evangelho para essa terra. Tudo aqui acaba, irmãos, tudo passa, mas a nossa esperança é lá, a nossa esperança é lá, é lá, é lá, é um dia estar com Ele. Com permissão do pastor, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. Gostaria de saber se tem alguém nessa noite, algum amigo que veio, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo. O grande amor de Deus já foi ofertado para você. O grande amor de Deus foi estendido para a tua vida. É só você tomar uma decisão. Onde está a primeira vida nessa noite que quer aceitar a Jesus como Salvador da tua alma? Jesus quer salvar a tua alma, Jesus quer te dar garantia de vida eterna, Jesus quer mudar a tua história, mudar a tua vida. Onde está nessa noite a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador da tua alma? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retorná-la à casa do Pai. Aleluia, Jesus é o único caminho. Ele mesmo disse: eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter nessa noite a vida eterna? Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Venha até a frente, nós estaremos orando por você. Aleluia, Jesus quer mudar a tua história, quer te dar certeza de vida eterna. Aleluia.